Meu nome é Ricardo, tenho 40 anos, fiz produção audiovisual no Senac. Não foi uma escolha inicial, né? Eu tinha feito antes engenharia, técnico em eletrônica, estava fazendo estágio nessas áreas. Quando eu estava trabalhando na Telefônica de manhã, né, de madrugada, e fazendo o curso de manhã, eu falava, cara, eu preciso dar um jeito de fazer esse curso sem trabalhar de madrugada. Porque os meus amigos, eles até brincavam lá, falavam, pô, será que o Ricardo vai dormir hoje? Porque eu chegava lá às 6 da manhã, né, e eles estavam, tipo, tinham acabado de acordar. Eu não, eu tinha trabalhado a noite inteira, e eles tinham acordado, eu tava, né, já, assim, super cansado, e fazia o cursinho da manhã. E aí lá surgiu uma vaga de auxiliar de audiovisual, nesse cursinho. E lá eles tinham uma coisa muito bacana, que a pessoa que trabalhava lá, depois de um ano, poderia estudar lá. E eu falei, olha que legal, aí não preciso pagar o cursinho. Eu tinha conhecimento de eletrônica, que eles precisavam de alguém para arrumar os amplificadores, arrumar microfones, consertar os cabos, consertar as câmeras. Falei, meu, isso para mim, tranquilo, fiz eletrônica, ok. Consegui a vaga, só que eu ficava lá enchendo o saco, meu, eu quero estudar, eu quero estudar. E o pessoal, não, mas cara, você não quer um emprego? Fala, tá, mas eu quero estudar. Então foi assim que eu entrei no audiovisual. Mas já pensando, né, não em audiovisual. Tipo, para mim era só um percurso mesmo, para tentar chegar numa engenharia. E aí eu consegui. Fiz o vestibular, passei em engenharia, fiz quase 2 anos de engenharia, estava indo meio que arrastado, salário legal, tal, né, trabalhando como, né, fazendo estágio de engenharia. E eu falei, caramba, e agora? E aí eu saí de lá e fui trabalhar com confecção, com moda, com outra coisa que não tinha nada a ver nem com audiovisual, nem com engenharia. E aí eu vim aqui para a região do José Paulino, trabalhei com isso durante bastante tempo. E aí por causa de uma crise muito, muito grande mesmo, algumas questões assim que envolvem o trabalho de quem trabalha com algo manual no Brasil, pagando imposto e sendo bem honesto, você acaba tendo uma concorrência um pouco desleal, principalmente nessa área de manufatura, onde alguns lugares, né, exploram trabalhos de pessoas que vêm de outros países. Então era um trabalho que já não estava me... Eu falava, cara, isso aqui não vai rolar, eu vou ter que sair. E aí eu falei, bom, e agora eu tô aqui. Eu não terminei engenharia, né? E agora? Eu preciso trabalhar. E eu não vou trabalhar mais com moda. E agora? Aí que eu fiz comprei uma apostila para estudar numa banca de jornal e estudei sozinho para concurso público. Eu gostava muito de informática, desmontar computador, então eu estava quase, né, entrando nessa área para trabalhar com isso e um amigo foi prestar esse mesmo concurso comigo. Quando a gente foi fazer a prova, aí tinha lá técnico de informática ou técnico em audiovisual. Poxa, mas eu já trabalhei disso quando eu precisei fazer cursinho há muitos anos atrás. Vou fazer para audiovisual. Para minha surpresa, era muito menos concorrido, foi muito mais fácil de entrar e o salário é exatamente o mesmo. Então eu só escolhi esse viés aí. Eu falei, bom, em vez de ser informática, audiovisual. Eu já tenho uma experiência prévia e foi uma coisa estratégica, né? Não foi por amor, não, audiovisual. Inicialmente, não. E o que mais me assustou é que a minha expectativa era muito grande. Eu falei, nossa, uma escola técnica federal, eu vou aprender muito lá. E aí, quando eu cheguei lá, eu via que eu era o único da área, não tinha ninguém para me ensinar nada, e as pessoas que estavam lá eram todas de outras áreas. A primeira demanda que eu achei muito difícil, eles iam fazer uma comemoração e eles queriam fazer um vídeo institucional para a escola. E falaram, a gente precisa fazer um vídeo. Tá, mas eu preciso de uma câmera, preciso de uma ilha de edição. Ah, mas a escola não tem. Eles demandam um técnico de audiovisual e quando o técnico chega não tem nada. Então na verdade, eu fui quase como um pioneiro. Tipo, traz alguém pra gente entender o que é, pra começar a fazer alguma coisa. Então, pra mim foi uma... Eu não tinha noção dessa responsabilidade
e desse trabalho todo. Eu fiquei, assim, um tempo um pouco perdido também. E não foi fácil, não, porque não era compreendido por todo mundo também, né? Tinha muito aquela visão na época de que técnico de audiovisual, eu até brincava, era o garçom de data show. Então ele levava o projetor na bandeja, olha professor, tá aqui o projetor. Aí fala, cara, se o cara não consegue carregar o projetor e apertar um botão vermelho, meu Deus, que educação é essa que a gente tem, né? É o fim da picada, tá? Né? Tô aqui, eu acho que para fazer coisas maiores e melhores do que isso. Eu estava já fazendo uma outra graduação, porque eu estava totalmente desanimado. Estava fazendo nessa mesma escola uma graduação de licenciatura em matemática, lá mesmo. Então trabalhava à tarde, estudava de manhã. E estava lá na minha sala e eu tinha um professor muito, que eu tenho um carinho por ele muito grande, chamado Rogério Homem, e eu explicando para ele, falei, pô Rogério, audiovisual não é isso, né? O pessoal aqui tá muito equivocado, não é ser garçom de data show, não é isso. Cara, se for, eu vou estudar, vou prestar concurso e vou sair daqui. Porque eu não acho justo eu ganhar um salário desse para pegar um projetor e levar para o professor. Depois que ele acabou de usar, eu pego o projetor e levo e guardo. Isso é um trabalho de almoxarifado, não é um trabalho de audiovisual. Eu achava aquilo absurdo. E ele falou, Ricardo, mas em vez de você falar isso, por que você não cria demanda? E aí ele me deu esse conselho e isso foi fogo, porque talvez ele não saiba disso, mas com essa fala ele mudou a minha vida. E aí eu comecei a perguntar para os professores que dificuldade que ele... Coisa que eu não fazia, eu não queria saber, estava muito desanimado. Mas aí eu comecei a perguntar, né, que dificuldade vocês têm e tal, com recurso. E eles falaram, a gente precisa de formação, eu não sei realmente mexer. Porque eu achava que eles faziam aquilo por outros motivos. Eu não achava que era por desconhecimento. Eles falaram, olha, a gente precisa realmente de formação, a gente não sabe mexer, a gente não sabe como liga, a gente não sabe como que grava um vídeo, a gente não sabe como que grava uma videoaula. Então, esse tipo de demanda eu comecei a atender. Então, eu vou dar pequenas formações, vou começar a ajudar. E isso começou a dar visibilidade, começou a ter muita procura e os gestores começaram a investir mais. Porque o trabalho começou a não... não é que ele foi inicialmente... Não é algo que foi só com a minha energia. Os próprios professores, eu acho que aquela coisa de um fala para o outro, um explica para o outro, e talvez o gestor fale, pô, a gente precisa atualizar mesmo, a gente precisa entender um pouco como que a gente conversa com os jovens numa outra linguagem, sem ser só a tradicional. E aí até surgiu uma oportunidade depois para trabalhar com educação à distância, né, num estúdio que ia ser formado, né, que ele não estava pronto, mas fala, pô, chegou esse rapaz aí, né, tem projetor em todas as salas, auxiliou os professores, ensinou algumas coisas, a gente está precisando trabalhar com EAD, precisa fazer um estúdio, como é que faz? Já tinham alguns outros audiovisuais lá, mas eles falaram, pô, esse cara chegou e deu uma agitada. Então, aí eu fui convidado para trabalhar com EAD na reitoria e saí desse campus. E aí as demandas foram muito maiores e aí realmente começa algo realmente de audiovisual.